Olá, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Papo de Carreira, o podcast do Fonacat. Aqui você vai ficar por dentro de todas as curiosidades sobre o serviço público, bastidores de várias carreiras do funcionalismo, dicas, concursos e muito mais. Eu sou Viviane Daniele, jornalista, e no nosso primeiro episódio vamos falar sobre a carreira de técnico e analista legislativo da Câmara dos Deputados. Você que é concurseiro sabe que está vindo aí o concurso da Câmara, então não perca esse episódio. Fica com a gente até o fim, porque nós temos aqui convidados mais que especiais. Comigo aqui, agradeço desde já a presença, está o Alisson Souza, que é presidente da afiliada do Fonacat, o Sindileges, Sindicato de Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, e também presidente da Servir Brasil. Bem-vindo, Alisson, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Vivian, e me sinto muito honrado de estar aqui com você, junto com o professor Luiz Cláudio, para a gente bater esse papo. Com certeza. E nossas boas-vindas também ao Luiz Cláudio Santos, mestre em Ciências Políticas, especialista em processo legislativo, desenvolvimento gerencial e gestão legislativa. Já passou por uma boa parte das carreiras públicas, como na Secretaria de Educação do DF, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal Militar e atualmente é um analista legislativo da Câmara, professor, palestrante e autor de livros sobre processos legislativos e regimentos legislativos. Bem-vindo, Luiz Cláudio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vivi, eu que agradeço à Fonacat, agradeço ao Sindileges, representado aqui pelo nosso nobre presidente Alisson, a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse programa, né, das carreiras, focado nas carreiras típicas de Estado aí, e principalmente para falar hoje sobre o concurso que está na moda agora, do momento, concurso para a Câmara dos Deputados. Obrigada. Alisson, eu quero começar com você. Conta pra gente como foi o início da sua carreira de serviço público, né? Lá dentro do Congresso e no TCU, você é técnico, né, de controle externo do TCU, e o que te motivou a seguir essa carreira? Eu entrei muito jovem, né, no serviço público, tinha 22 anos, eu fiz o concurso, tinha 21 na época, ainda, eu nem era formado, inclusive, ainda, estava no processo, fazendo direito ainda, e uma colega que conhecia a minha família, uma amiga da nossa família, falou desse concurso para minha mãe, na verdade. E aí falou, olha, por que ele não estuda aqui para o TCU? É uma casa muito boa e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar e tive a felicidade de passar no concurso e fiquei... e estou lá já há quase 30 anos no TCU com muita alegria, que o TCU realmente é uma casa esplêndida. Gente, estamos aqui com dois experientes, olha, já quase 30 anos, né? O Luiz Cláudio, que é professor, gente, ó, Luiz Cláudio, você tem uma trajetória impressionante, né? Passou em 2 concursos, gente, da Câmara dos Deputados. Como foi essas experiências para você, né, dentro da casa? Olha, entrar no serviço público, primeiro foi uma porta que se abriu, Constituição de 88, né, que trouxe essa realidade dos concursos públicos e abriu oportunidade para muita gente. Eu tive esse privilégio de ser daquela geração que, quando a Constituição foi promulgada, eu estava exatamente com 18 anos. Então, comecei a estudar para concurso, frequentava uma igreja e o pastor já era servidor do Banco Central e ele dava aulinhas para a gente ali de português e, de repente, quando chegou em 92, saiu o concurso para a Câmara, para técnico, eu falei, opa, resolvi estudar. A gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, mas precisava de acreditar e da disciplina. Então, eu consegui exercer isso e passar nesse concurso. Entrei no início da faculdade, concluí minha graduação e aí a Câmara anunciou que teria um outro concurso. Eu falei, opa, essa carreira é maravilhosa, vou estudar também. Estudei e agora, hoje, sou analista. Alisson, o concurso da Câmara está aí no radar de muita gente, né? Agora, o que temos de novidade, né? O edital ainda vai ser publicado, a banca vai ser escolhida. Você acha que deve ser realizada ali no começo de 2026? O professor também tiver novidades aí para a gente? Eu acredito que sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar muito a direção da casa, na pessoa do diretor-geral Guilherme, também no ex-diretor-geral Celso, que também começou esse processo, e especialmente os presidentes, tanto o presidente Arthur Lira, na época do primeiro concurso, e agora o presidente Hugo Mota, que anunciou recentemente, inclusive em reunião aberta com todos os servidores. Aliás, quero aqui parabenizá-lo também pela realização dessa reunião aberta, porque isso é uma transparência, é uma satisfação que ele dá enquanto presidente aos servidores e, com certeza, isso é visto pelo quadro de servidores como algo muito motivador, né? Quando o presidente é uma pessoa tão ocupada como ele, que está todo dia ali presidindo sessões da Câmara, né? Nós acompanhamos aí a efervescência que é a pauta da Câmara e o presidente dedicar um tempo
tempo a falar com os servidores e anunciar com muita alegria esse concurso público. Então, é algo que com certeza vai trazer um fortalecimento da casa, vai trazer um avanço significativo para a casa. A Câmara dos Deputados hoje tem cerca de 2.500, 2.600 servidores, mas nós temos aí nos próximos 5 anos possibilidade de perder até 800 servidores que podem se aposentar. E tem que lembrar que hoje em dia as pessoas já não têm mais aquele estímulo, né, professor, de ficar no serviço público, porque antes o abono de permanência era alto. Então, aquilo era uma coisa que mantinha as pessoas depois de aposentadas na casa. Agora, com a mudança do regime de previdência, as pessoas já não têm tanto essa motivação, esse interesse. Então, é certo que nós teremos um maior número de aposentadorias a partir dos próximos anos. E nós precisamos recompor esse quadro. Né? Nós precisamos recompor. A Câmara dos Deputados é um dos órgãos principais do nosso país, né? É central no nosso país. Então, precisa ter um corpo de servidores concursado, né, e comissionados também, que cumpram à altura o seu papel. Perfeito. Luiz Cláudio, você que é referência aí nos regimentos e técnica legislativa, né, temas aí que chegam a assustar os concurseiros, quais dicas você dá assim, para quem vai começar a estudar para esse concurso? Primeiro, não tenha medo do regimento, é possível aprender, muita gente aprendeu, e segundo, vai depender muito assim de para qual cargo que vai concorrer, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, o edital de 2023, que teve concurso para médico, farmacêutico, assistente social, pessoal de material e patrimônio, a Câmara não cobrou o regimento de uma maneira ampla, completa. Então, foram apenas tópicos pontuais, disposições preliminares, um pedacinho sobre as sessões da Câmara, sobre os órgãos da Câmara e sobre o exercício do mandato parlamentar. Então, é um conteúdo mínimo e que é muito tranquilo de se aprender num prazo aí que a gente tem, vamos pensar em 6 meses para o concurso, dá para aprender com tranquilidade. A prova deve ser o quê? Fevereiro, talvez março do ano que vem, né? O que vocês acham? E mais para o meio do ano? É provável, né? Provável. O que a gente, sim, é difícil prever uma data, porque cada concurso da Câmara é uma realidade, né? E o edital, entre a autorização e o edital, são prazos diferentes, mas a gente pensa que em 2023, entre a autorização e o edital foram 3 meses, entre o edital e a prova, 3 meses e 10 dias. Então, a gente está trabalhando e sugerindo que os candidatos pensem nesse prazo de 6 meses para uma preparação mais efetiva. Perfeito. Alisson, você estava falando aí, né, que estava com a previsão de menos 800 servidores na Câmara. Que também eu tenho anotado que recentemente o senador, Davi Alcolumbre, anunciou que vai chamar os 258 aprovados do concurso do Senado em 2022. Teve concurso do TCU esse ano. Dentro do seu balanço aí, né, dos que vão se aposentar e fazendo em todas as casas, Câmara, Senado e o TCU. O que é que você vislumbra até 2026? Será que esse concurso da Câmara mesmo deve chamar todo mundo até o final de 2026, né? Mas as vagas que você falou, como é que você vislumbra esse cenário aí? Eu acho que há um direcionamento para a contratação do maior número de pessoas, né, possível, dentro dos orçamentos que as casas dispõem. O TCU já tem uma tradição longa, né, de fazer concurso, quase todo ano o tribunal faz concurso, então isso já é um hábito do tribunal, um costume. O ministro Vital, logo assim que assumiu em janeiro, ele já anunciou o concurso. O ministro Jorge, que deve sucedê-lo, também já anunciou que quer fazer concurso público. Então, assim, o tribunal, com certeza, nos próximos anos, vai ter concurso todo ano para o tribunal, para o TCU. Câmara e Senado, me parece que agora gostaram também desse modelo e eu estou adorando que eles tenham gostado. E espero que todo ano, inclusive quero aqui parabenizar também a diretora-geral Ilana, que eu sei que ela tem um empenhado muito em relação a isso, e agora chamamos aí quase 260 novos servidores para o Senado Federal, que já já contratou nos últimos anos centenas de colegas, e acredito eu que no ano que vem também eles vão continuar chamando desse concurso 2022. Então, isso é muito bom ver essa renovação, essa rapaziada nova entrando aí nas casas, trazendo sangue novo, pensamento novo. As instituições precisam disso. E eu tenho certeza que essa é uma medida muito acertada das casas, porque fortalece o Poder Legislativo. O do TCU agora, desse ano, foi de técnico de controle externo. Do TCU costuma fazer de cargo por cargo? É mais separado? Assim? Normalmente o TCU faz para auditor. Ele tem feito nos últimos anos apenas para auditor. Mas nós tivemos uma perda de técnicos muito alta ao longo dos últimos anos. O tribunal hoje tem pouquíssimos técnicos e isso começou a reverberar
dentro do tribunal, em necessidades internas muito fortes, principalmente na área administrativa. Então, há alguns anos já vinha essa pressão e finalmente foi atendido pelo tribunal aí na pessoa do presidente Vital do Rego. Que bom. Então, quem é concurseiro aí, Câmara, Senado e TCU, fica de olho. Luiz Cláudio, dentre os seus livros, o curso de regimento interno da Câmara e o curso de regimento comum do Congresso Nacional, né? Então, são os dois aí mais conhecidos. Para quem quer entender de legislativo de verdade, por onde começar? Excelente a pergunta, Vivian. A gente lançou o curso de regimento interno da Câmara dos Deputados em 2006, ou seja, véspera do concurso de 2007, que foi um grande concurso que a Câmara teve. E então a gente construiu esse livro, um livro voltado para concursos, né? Então ele completa o ano que vem, vai ser o 20º ano desta obra. Então, para quem quer começar, a gente, o ano passado, 2023, a gente fez uma transição, a gente retirou parte desse livro e criamos um livro chamado Fundamentos do Processo Legislativo. É um livro que é publicado pela Edições Câmara, disponibilizado gratuitamente na versão em PDF e vendido a um custo bem acessível pela livraria da Câmara, né? Então, quem quiser adquirir, livraria.câmara.leg.br, consegue acessar este livro Fundamentos, que acho que por onde deve começar quem for estudar. E quem vai precisar estudar o regimento da Câmara, aí sim o curso de regimento interno da Câmara dos Deputados, e a depender do cargo de registro parlamentar, de processo legislativo e gestão, também vai precisar estudar o regimento comum, e nós temos também um livro, Regimento Comum do Congresso Nacional. Então essas 3 obras são publicadas pela Câmara, nós não temos nenhum ganho, né? Não somos remunerados por esse trabalho, é um trabalho voluntário e é disponibilizado em PDF gratuitamente para toda a sociedade. Ótimo. O Alisson, você falou aí das carreiras do TCU, agora vamos explicar o que faz um técnico e o que faz o analista de controle externo do TCU. Muito bem. Hoje o analista de controle externo no tribunal virou auditor, né? Então hoje nós temos cargo de técnico e de auditor, né? Normalmente no tribunal, né, o que você tem é uma separação muito nítida, o técnico focado em atividades administrativas e o auditor na atividade finalística, fazendo controle externo, né, fiscalizações, auditorias, processos de controle externo, denúncia, representação, tomada de conta especial, ele faz instrução, assessora também os ministros e também os membros do Ministério Público, né, porque tem no tribunal, no nosso processo decisório, passa por essas instâncias, então o auditor ele trabalha normalmente em tudo isso e o técnico prestando apoio a essa atividade, né? A maior parte dos técnicos está na área administrativa. Eu, por exemplo, tive uma carreira um pouco diferente, apesar de ser também apoio, mas eu fui mais para a área de concepção de soluções tecnológicas, para a área de controle. Então, eu chefei muitos anos essa área, que era uma área que ficava dentro da Secretaria-Geral de Controle Externo e não na área administrativa propriamente. Mas não é instrução de processo, né? Não é instrução processual que o técnico faz. Não processos de controle externo, faz outros tipos de processos, administrativos e assim vai. Então, é mais ou menos essa divisão que existe no tribunal em relação a esses 2 cargos. Entendi. Professor Luiz Cláudio, eu quero agora que você explique também o que faz o técnico legislativo e o analista legislativo da Câmara. Ok. Na Câmara dos Deputados, o analista legislativo tem diversas especialidades. Então, por exemplo, você tem analista legislativo médico. Então, a gente já sabe o que o médico faz, né, dentro das especialidades da medicina. Temos analista legislativo museólogo, analista legislativo bibliotecário, analista legislativo arquivista. Então, para muitas carreiras, o analista ele é de uma área específica, né, engenheiro, por exemplo, e vai atuar dentro dessas áreas respectivas. Temos também cargos, vamos dizer assim, o cargo mais genérico, que é, por exemplo, processo legislativo e gestão, que era antigamente chamado de técnica legislativa. É um cargo que aceita qualquer nível de graduação e não tem lotação exclusiva na Câmara. Pode trabalhar em qualquer setor, pode trabalhar na área administrativa, pode trabalhar na área legislativa e vai exercer as mais diversas atribuições dependendo do setor que ele tiver. Sempre vai estar ligado com atividades de planejamento, gestão de pessoas, essa é a ideia básica desse cargo. Já o cargo de técnico, que a gente tem para esse próximo concurso, temos técnico policial legislativo, que a gente também fica evidente o que um policial realiza, e temos o técnico assistente legislativo e administrativo, que vai ser um cargo que vai, vamos dizer assim, trabalhar em parceria com essa turma do processo legislativo e gestão. Também é um cargo que exige nível superior, apesar de ser um cargo de técnico, exige
graduação em nível superior para o ingresso na carreira e não tem lotação exclusiva. Pode trabalhar na área administrativa e na área legislativa e, de acordo com a resolução, seria para estar executando aquilo que foi planejado. A bem da verdade, na prática, a gente não tem essa distinção que o Alisson colocou do TCU. As carreiras muito bem definidas, o que cada um faz. Se você, na prática, eu já trabalhei como técnico legislativo na Câmara e hoje como analista, e na prática você está lado a lado. Vamos supor que eu seja um técnico, o Alisson um analista. A gente vai estar aqui na mesa executando o mesmo trabalho. Então, ou seja, na prática, não tem muita diferença. A gente vai ver técnicos que assumem cargos, já assumiram o cargo de secretário-geral da mesa, de diretor-geral da Câmara, assumem secretarias executivas de comissão. Então, na prática, essa diferença acaba não existindo, a não ser na questão remuneratória, que o salário inicial de técnico está em torno de R$19.500 e de analista R$29.400. O salário é bom, hein, gente? Tem que estudar para esse concurso. Agora, eu tenho curiosidade. O policial legislativo, por exemplo, né? Ele pode ter qualquer área de formação e a Câmara dá o curso para ele, é isso, policial? Isso, faz parte do processo seletivo, né, do concurso público, tem um curso de formação. Entendi. Bom, Fonacate aí representa as carreiras de Estado, como o Alisson também já disse, e é impossível a gente não mencionar a importância das nossas entidades, do trabalho sindical, né, na defesa e da luta dos servidores. O Alisson é o presidente do Sindilege, bastante atuante aí, vocês acompanharam aí as redes do Sindilege, vê que ele está sempre lutando ali pelos benefícios, reajuste de servidores. Então, Alisson, eu queria que você falasse um pouco aí das pautas, né, quais têm sido as frentes de atuação do sindicato. Vivian, são muitas, né? Nos últimos anos o sindicato fortaleceu muito a sua área de articulação política e a gente hoje atua em muitas frentes de trabalho. Mas assim, posso destacar com mais, que são as que estão assim, mais quentes no momento, né? Primeiro a reforma administrativa, né? Que o texto saiu aí na quinta-feira passada. Nós estamos debruçados sobre isso, fazendo análise de todo esse conteúdo, inclusive em parceria com o Fonacate, dentro do Fonacate, né, lá com a condução do Rudinei. Nós estamos fazendo esse trabalho juntos com as entidades, com os presidentes, para que a gente traga a reforma administrativa para algo que seja positivo para o país. O serviço público brasileiro é muito complexo. Você tem 3 esferas de governo, você tem 3 poderes, com realidades absolutamente diferenciadas, diferentes entre eles. O Brasil é um continente, né, um país de mais de 200 milhões de pessoas, então é um país pobre, logo nós temos uma necessidade da prestação de serviço público, uma necessidade muito alta de que esse serviço público funcione. E normalmente há uma aparência de que o serviço público não funciona, e muitas vezes isso é colocado de uma maneira um pouco até pejorativa nos meios de comunicação, por algumas autoridades e tal. Nessa reforma administrativa agora, eu não vi essa conotação de ataque ao servidor público, pelo menos não na retórica, né? Mas as medidas que estão no texto são medidas ruins, assim, não são medidas boas no nosso entendimento, né? Aliás, em que pese aqui dizer o seguinte, que qualquer um que tente enfrentar isso vai ter muita dificuldade em razão dessa complexidade. Por exemplo, como é que você vai hoje regulamentar teletrabalho? Teletrabalho é algo quase impossível de você ter uma regra única no país, porque os órgãos são diferentes, as necessidades são diferentes. Tem órgão público e tem atividade dentro de um mesmo órgão que muitas vezes são diferentes, né? Há serviços que exigem a presença, exigem o atendimento ao público, exigem o atendimento ao telefone. Uai, como é que você faz isso à distância? Não dá, é difícil. Já existem outras funções onde você tem uma maior facilidade, uma tranquilidade para usar esse tipo o trabalho remoto. Então, quando você vem e fixa uma regra geral, eu acredito que temos que tomar muito cuidado, porque isso pode servir como desestímulo. E outra coisa, depois da pandemia, muitos órgãos se adaptaram ao teletrabalho. Então, por exemplo, tem órgãos, o próprio TCU, onde eu trabalho, por exemplo, o TCU já não tem mais estruturas grandes nos estados. Ele diminuiu essas estruturas.
E hoje são estruturas menores. Se todo mundo que mora no estado do TCU for trabalhar, não tem lugar. Não tem espaço. Não tem mesa, não tem cadeira. Né? E não é só a realidade do TCU, é a realidade de vários órgãos. Fora a economia, né, Alisson, que isso gera também. E é uma economia absurda para o Estado brasileiro. A gente sabe que o trabalho, não é? Esse custo que se tem, existe também um custo ao contrário, do não encontro das pessoas. Porque o trabalho é uma comunidade, né? O ambiente de trabalho é uma comunidade. E há trocas entre setores e trocas entre pessoas que, de fato, o ambiente presencial facilita, ajuda. Veja, então, nós não podemos partir de preconceitos, nem com o teletrabalho, nem com o trabalho presencial. Né? A gente tem que achar uma equação que funcione, que motive as pessoas e que traga produtividade, porque para o cidadão o que importa é isso, é a entrega do serviço, com qualidade, com eficiência. A regra em si do teletrabalho, ela é maleável. Então, qualquer um que tente regulamentar isso vai enfrentar dificuldade absurda e pode criar problemas para o próprio serviço público funcionar bem. Então, é a que se toma muito cuidado. Outra coisa, questão de autonomia dos entes da federação. A reforma traz um texto que, no nosso entendimento, ele quebra um pouco essa autonomia dos entes da federação. E isso é algo que tem que se preocupar. Né? Existe outra questão do contrato temporário. Né? Apesar de ter saído da PEC, mas a gente sabe que continua lá. Então, esse é algo inaceitável. Como você vai ter um servidor estatutário por tempo determinado? Ora, esse servidor, ele só vai ser, no último ano, quando acaba o contrato dele lá, o tempo dele lá, será que uma pessoa que trabalha, um auditor, por exemplo, do TCU, será que ele vai fazer o que tem que ser feito ou ele vai... Né? Como é que vai funcionar? Então, há certas atividades e certos contextos do serviço público que impedem isso. O que tem que ter, na verdade, no serviço público, e aqui finaliza essa questão da reforma administrativa, é gestão, qualidade de gestão. O que falta ao nosso país é gestão, compromisso. Nesse ponto, a reforma foi até boa, porque ela trouxe uma proposta de que em 180 dias os gestores públicos sejam obrigados a divulgar o seu plano de governo. Então, essa é uma medida boa. Tínhamos que ir por aí primeiro. Organizar primeiro a gestão. Aí depois a gente vê o que é que resta fazer. E não tentar mudar tudo, sabe? Isso não vai dar certo. Temos que focar na gestão, melhorar a qualidade dos gestores públicos brasileiros. Porque não é o servidor que é o problema está na gestão. Então, esse é um ponto sobre a reforma administrativa. E estamos trabalhando também outras pautas lá, voltando à pergunta inicial, que é a recomposição salarial, né? Os servidores, talvez as pessoas, muitas vezes, da iniciativa privada não saibam disso, mas servidor público não tem database, né? Então, o servidor da administração direta não tem database. Aí, né? Não é isso? Então, não é garantido, igual na iniciativa privada, que todo ano tem database, tem que ali fazer o acordo coletivo e assim vai. No serviço público isso não existe. Existe a previsão da revisão geral lá na Constituição, mas que nunca foi cumprida. Então, nós temos que, toda vez que queremos recomposição, tem que fazer uma lei. Imagina o que é fazer uma lei. Não é simples, né? No Congresso Nacional, não é algo trivial. E cada carreira, né? E cada carreira, exatamente. No meu caso, por exemplo, lá são 3 leis. Uma para o TCU, uma para a Câmara e outra para o Senado. Isso não é uma brincadeira, fazer isso. Então, é uma luta muito grande, mas nós temos que recompor o salário, porque a inflação está aí, corrói o salário de todo mundo, e nós precisamos, no mínimo, recompor a inflação para as pessoas, porque isso é uma medida de justiça. Voltando aqui na questão do teletrabalho, até vou direcionar para o Luiz Cláudio, porque hoje também, a realidade também é outra, né? O governo tem que entender isso. A gente tem hoje uma quantidade enorme de mães atípicas, né? Que cuidam de filhos aí com autismo e outras doenças. A Câmara tem uma previsão para isso, professor? De teletrabalho, assim, para mulheres ou para casos específicos? A Câmara implementou uma modalidade de trabalho chamada de 20-20, ou seja, 20 horas presenciais e 20 horas à distância, a gente chama de trabalho híbrido, mas não são para tipos específicos de pessoas, são setores da casa que começaram a adotar esse procedimento a nível de teste, está se expandindo. Saiu esse ano, né, esse normativo, e foi esse ano? Esse ano teve uma alteração expandindo para outros setores, como o Centro de Documentação e Informação, né, recentemente. Já vem desde a pandemia, já vem desde o pós-pandemia. Foram pequenos setores, foi ampliando, e a tendência, a expectativa é que isso amplie e alcance mais setores da casa. Agora, uma pergunta aqui para os dois. Como é que vocês veem o futuro, né, das gerações aí com a representação sindical, a participação dessas novas gerações, o pessoal que está entrando aí nesse concurso, com relação à importância, né, de valorizar o sindicato da carreira, de estar ali dentro da representação sindical aí? Como é que vocês analisam
Olha, eu analiso da seguinte forma, não são eles que têm que mudar, nós é que temos que mudar, nós sindicatos é que temos que mudar. Eu acho que sempre existe dentro dos sindicatos uma luta geracional, né? No meu caso, por exemplo, posso falar especificamente, existem gerações muito diferentes dentro das casas legislativas. Existem gerações, por exemplo, a começar pelo regime de previdência, né, que tem paridade e integralidade, outros já é RPC. Você tem gerações onde os ganhos eles eram determinados internamente. Então, as casas tinham mais liberdade de tomarem decisões a respeito de remuneração, a respeito de condições de trabalho. As casas tinham mais liberdade. Hoje em dia já não é mais assim. Mas eles foram forjados nessa realidade. E aqui, todos são importantes. O mais antigo é importante porque ele ajudou com o trabalho dele, a desbravar, a fazer muitas conquistas. Essa turma trabalhou demais. Às vezes os mais jovens não compreendem muito isso, mas essa turma teve que trabalhar e fazer uma carreira. Foram eles que fortaleceram, compraram brigas lá atrás, chegou até ter greve em alguns momentos, para que alcançássemos direitos, avançássemos. E foi graças a esse prestígio que eles tinham, na época em que trabalhavam, que nós hoje desfrutamos de carreiras cada vez melhores. E nós também temos que ser generosos com os mais novos, porque o tempo passa para todos. Nós estamos aqui hoje, amanhã vem outro, e nós temos que ser generosos no sentido de abrir as portas para que a geração mais nova também venha e assuma papéis de destaque, também sejam ouvidos. Não é porque é novo que não tem que ser ouvido ou que não tem opinião. Não, nós temos que dar opinião. Até porque as experiências, muitas vezes, elas não servem para nada. Porque a experiência que muitas vezes a gente tem na vida em relação a um ponto, ela tem um contexto. O contexto mudou, aquela experiência já não serve mais. Então nós também temos que, nós não podemos toda hora bater no peito e dizer, eu sou experiente, eu sei de tudo, o jovem não sabe de nada. Não é assim. A experiência que o jovem tem no mundo de hoje é muito maior do que a minha, por exemplo. Então, nós temos que respeitar os mais jovens, entender que eles precisam de espaço, que eles precisam também de voz, e nós lá no sindicato temos feito isso, temos aproximado eles, e digo para você, nos últimos anos, o número de pessoas que se filiaram ao Sindilés dos jovens foi muito alto. Muito alto. Posso dizer que dessas turmas novas que entraram, mais de 60% se filiaram ao Sindileges, e isso é uma coisa que nos agrada muito, nos alegra muito, porque no passado os novos entravam, eram 10%, 5% que se filiavam. Então hoje é 60%, 70%. Ou seja, na minha opinião, quem tem que fazer esse meio campo entre as gerações é o sindicato. E o sindicato tem que ter musculatura, capacidade de dialogar, tanto com os mais antigos quanto com os mais novos. Esse é o papel que nós temos que fazer. Muito bom. Olha só, os dois aí têm muita experiência nas duas casas, né? E a Câmara, né, que é o nosso foco aqui hoje, tem muitas histórias e muitas pautas importantes aprovadas, reformas, né, projetos de lei. Eu quero, Luiz Cláudio, que você conte esse momento marcante na sua trajetória dentro da Câmara. Uau, acho que para mim, assim, um momento marcante. Eu cheguei na Câmara um pouquinho depois da revisão constitucional, então eu perdi aquele momento gostoso, né, da Constituinte e da revisão constitucional. Eu entrei em 94. Agora, 2005 acho que foi um ano assim, muito marcante para mim, porque eu trabalhava em liderança partidária e foi um momento que a gente teve um grande escândalo no país, que foi o escândalo do mensalão. Então, eu trabalhava assessorando, né, os parlamentares de uma determinada liderança na CPI mista, né, CPMI, que avaliava a questão do mensalão. E logo após aquele episódio, eu saí da liderança e fui convidado para ser secretário de CPI na Câmara. Mas como a Câmara não criou CPI naquele momento, eu fiquei ali um pouco ocioso e o diretor me direcionou para o Código de Ética e Decoro Parlamentar, para como secretário executivo de comissão e assessorar, ajudar a equipe do Conselho de Ética. E aí no Conselho de Ética a gente foi cuidar das representações desses parlamentares que foram alvos daquela CPMI. Funciona o Conselho de Ética da Câmara, então? Tem funcionado, funcionou em diversos casos, tivemos, né, várias perdas de mandato em decorrência do trabalho do Conselho de Ética. Então foi uma experiência bacana. Então, o que eu achei legal nessa experiência? Lá na CPMI era aquele momento que você estava na mídia, né? Você está lá assessorando o jornal, você está sendo televisionado ali junto com os parlamentares. E aí eu fui para o Conselho de Ética, já um trabalho mais de bastidores ali. E um momento interessante é que a gente teve que pegar aqueles processos para notificar os parlamentares. E aí você, poxa, analista legislativo, estou aqui secretário executivo de comissão, eu tive que, juntamente com um colega analista, carregar carrinhos com
volumes e volumes de processos, passando pelos corredores das comissões, indo até o anexo 4, de gabinete em gabinete, para fazer a notificação dos parlamentares representados. Então, esse foi um momento assim, bem marcante da carreira. Alisson, você no TCU ou na Câmara e na sua atuação, que momento você destaca assim, da sua trajetória que te marcou? Seus 30 anos aí de serviço público. Eu diria, Luiz Cláudio, você gosta de ser animado, né? Foi aquele momento. CPMI, depois CPMI, Conselho de Ética, o negócio é animado, a sua trajetória aí. No TCU, nesses 30 anos, foram muitas histórias, né, interessantes, assim, um momento que me marca muito a minha vida, assim, que é um momento que realmente eu guardo com muito carinho, foi ter tido a oportunidade de coordenar a implantação, a concepção e a implantação de toda a parte de processo digital no TCU. Então, esse foi um momento que me marcou muito, porque foi um trabalho de uma equipe inteira, uma equipe tanto da CGSEX como da área de tecnologia do tribunal, e foi um trabalho que foi muito bem feito. O tribunal hoje está na vanguarda da administração pública no que diz respeito ao uso de tecnologia para suas atividades, e tudo isso começou em 2009, ainda na gestão do ministro Biratã Aguiar, aliás, a quem rendo muitas homenagens pela visão que teve de futuro e de modernizante do tribunal. E naquele momento eu coordenei essa equipe de concepção, que fez a concepção dessa solução, a área de tecnologia desenvolveu, nós implantamos em 2010, outubro de 2010, setembro começou, mas outubro mais fortemente, e desde 2011, final de 2010, a gente já não tinha mais autuação de processo físico no tribunal. Então, a partir daquele momento, o tribunal experimentou um avanço tecnológico muito poderoso, porque, de repente, nós trabalhamos com uma tela, aqueles carrinhos enormes, pegando gancho aqui na fala do professor Luiz, que tinha que andar com aqueles carrinhos. O tribunal era a mesma coisa, andava com aqueles carrinhos enormes, aqueles processos gigantes. Aquilo tudo acabou, em coisa de um ano e meio, acabou tudo. Não tinha mais processo físico no tribunal, era tudo digital, os auditores trabalhando e técnicos trabalhando com 2 telas, e eu lembro bem que a primeira implantação que eu fui fazer foi em Roraima, que a gente foi fazer o teste para ver se a rede funcionava bem, se o processo digital funcionaria lá com a rapidez necessária. Curiosamente, foi nessa viagem de implantação do ETCU, que é o Sistema de Processo Digital do Tribunal, que eu fui convidado para fazer parte da diretoria do Sindilés. Eu recebi o telefonema, eu estava em Roraima. E aí um colega me ligou, o Erivan me ligou e falou: você não quer fazer parte da chapa? Acho que porque ele me chamou, porque eu acho que eu estava naquela época popular, né? Porque eu estava implantando em todo lugar. E aí ele me chamou assim, vou chamar ele porque vai ter voto, né? E aí acabou que eu entrei no Sindilés dessa forma. Então, foi um momento muito marcante, porque definiu, assim, para mim, na minha carreira no TCU foi importante, e foi o início da minha trajetória também no sindicato, que são 2 coisas que marcam muito a minha vida. Eu lembro que a Câmara fez uma comissão de especialistas para tratar do projeto do governo digital. O TCU já estava anos-luz à frente, né? Já era referência, né? Sim. Inclusive foi em 2010 que começou o teletrabalho no TCU, na esteira da implantação do processo digital. A primeira resolução que nós temos de teletrabalho no TCU nasceu na gestão do ministro Biratã, logo depois da implantação do processo digital. Então, foram coisas concomitantes ali que aconteceram no tribunal. Por isso que eu acho que foi um marco muito grande, porque a partir dali, muita coisa que hoje nós temos no tribunal foi definido a partir dali. Bom. Agora, para os dois, eu quero que cada um dê uma dica final de quem vai estudar para esse próximo concurso da Câmara. Professor, sei que é especialista no assunto. A minha dica é: comece imediatamente, é um volume grande de matéria, né? Se a gente pensar no edital passado, para todos os cargos a gente tinha 6 disciplinas de conhecimentos gerais, né? Disciplinas que são comumente cobradas nos outros concursos: português, inglês, direito constitucional, administrativo. Então tem que começar de maneira imediata, e para alguns cargos as matérias de conhecimento específico. Então, para o cargo de processo legislativo e gestão, que era a grande chamada do concurso passado, e que também vai ser desse novo concurso, eram 12 matérias. Então, o candidato tem que começar logo, ele tem que elaborar um ciclo de estudos, porque 12 matérias você não vai estudar uma por vez, porque senão quando você chegar na última você não lembra mais nada das primeiras. Então, você tem que ir rotineiramente fazendo esse revezamento das matérias, né? Revisões constantes, né? A chamada vamos dizer, revisões periódicas, né? Estabelecer uma periodicidade para as suas revisões.
começar a fazer questões desde o início da sua preparação, porque na prova o que você vai ter que fazer é resolver questões. Então, primeira semana, começou ali a estudar uma parte teórica, tudo bem que no primeiro dia você não precisa resolver questão, no segundo, no terceiro, mas estudou 3 dias, você já tem conteúdo e já pode começar a resolver questões daqueles tópicos iniciais. É difícil, professor? Fala sério, essa prova aí. Olha, a prova é um concurso de alta performance, é desafiador, mas eu acho que os candidatos têm que pensar o seguinte, por exemplo, eu estava avaliando os primeiros 20 colocados no concurso de 2023 para processo legislativo e gestão. Prova de inglês. Aí tem muita gente que fica com medo de fazer o concurso, porque eu não sei inglês, eu não vou fazer. Teve candidatos que acertou uma única questão de 5 e ficou entre os 20 primeiros. Teve candidato que foi aprovado e que não acertou nenhuma questão de inglês. Teve candidatos que acertaram apenas 50% da prova de português. É só inglês, não pode escolher inglês ou espanhol mais, é só inglês. No concurso que eu fiz para analista eram inglês e espanhol. E eu conheço pessoas que estavam preparadas e deixaram de fazer porque não sabiam nenhum dos 2 idiomas. E eu falei, eu vou enfrentar, vou fazer, fiz cursinho, aprendi o que deu e resolvi na prova o que deu. Em 2012, teve um colega que passou para analista e ele falou assim, olha, a prova de inglês, quando chegou na prova, eu simplesmente fiz assim, ó, inglês. Virei a página e passei para a próxima disciplina e ele foi aprovado, bem aprovado, ficou na primeira turma, então olha, não dá para ter medo. Pessoal. Bom, Alisson, sua dica. Já a dica, vira a página do inglês e vai em frente. Eu gostei dessa. É uma carreira interessante, Alisson? Não, é uma carreira muito interessante. Trabalhar na Câmara é uma alegria, uma honra para qualquer servidor público. Você está num órgão que é um órgão central dentro do país, né? Um órgão que todos os dias está na capa do jornal, é um órgão efervescente, cheio de vida. Na Câmara dos Deputados, você vai na Câmara dos Deputados, passa lá terça e quarta-feira uma cidade inteira lá dentro. São dezenas de milhares de pessoas que passam na Câmara dos Deputados durante os dias, principalmente os dias que tem sessão. Então, a Câmara é um lugar de muita visibilidade, é um lugar que tem muita oportunidade, porque eu destacaria uma diferença entre, por exemplo, o TCU e as casas legislativas, é que as casas legislativas têm áreas muito gigantescas, porque você tem um número de autoridades muito maior, né? 513 deputados. Então, imagina o tamanho que é isso. Só de servidor, contando os comissionados e os efetivos, a Câmara tem cerca de mais de 13 mil pessoas trabalhando, né? Se aumentar aí o número de deputados, igual foi aprovado o projeto, vai um pouquinho mais, exatamente. Tem espaço na Câmara, então, gente, para isso, para aumentar gabinete, tudo lá, com esse novo projeto. Espaço não tem não, mas assim, o desafio é bom, constrói outro prédio. 538 agora, né? De 513 para 538 deputados, é isso? 531, né? 531, 531. Isso é a inversão dos números, né? É a inversão dos números, 531. Mas assim, a Câmara é um lugar maravilhoso de trabalhar, recomendo, você que está estudando aí, estude, faz igual o professor está falando, se dedique e tomara que você vire o nosso colega lá e vai ser uma alegria muito grande recebê-lo. Para quem quer seguir o Alisson, a rede dos Sindilégios, dá aí seu Instagram, da Servir Brasil também, que é o instituto que você preside. Lá nós somos Sindilégios Oficial, lá no Instagram, né? Tem também a Servir Brasil, que é uma frente parlamentar em defesa do serviço público. Fonacat está lá com a gente. E é uma instituição, e lá nós temos o Instituto Servir, que é onde as entidades se reúnem, é um braço técnico aí da Frente Parlamentar. Nosso local de atuação é o Congresso Nacional em defesa dos servidores públicos de todo o país. Então, participe, acompanhe nossas redes sociais, Servir Brasil ou então Sindilégios Oficial. Pessoal, uma pequena correção, Vivian. Eu falei Sindilégios Oficial, não é Sindilégios. É que nós tínhamos uma conta anterior, essa conta foi desativada, é só Sindilégios, pessoal. @Sindilégios, viu, gente? A conta correta. E você vai lá, vai sempre acompanhar as notícias. Estamos trabalhando aí para aumentar cada vez mais o número de colegas concursados que entrem nas casas. Muito bem. Professor, sua rede social, e você tem que dar dica aí, fazer stories, fazer conteúdo pro pessoal. Ele é professor de cursinho, viu? Então, qual é o pessoal quer te seguir e saber mais? Então, no meu Instagram, Luiz, com Z, Priorizar, e lá tem várias dicas, né? Então, além dos livros que eu ofereço, né, gratuitamente pela Câmara, eu também ofereço o meu trabalho como professor, cursos, né, que eu ofereço particulares, com fórum de dúvidas. Então, é muito bom estudar pelo livro, é excelente, o livro é maravilhoso. O primeiro colocado em 2022 estudou pelo livro.
Vários candidatos de 2022, na verdade, estudaram pelo livro e foram aprovados estudando pelo livro, mas de lá para cá evoluiu. Hoje a gente tem novas ferramentas. Naquela época, eu lembro que candidatos falavam assim, professor, eu tentei te localizar e não te encontrei em lugar nenhum. Então, hoje na internet você localiza, você pode participar de um fórum de dúvidas, ser acompanhado diariamente nas suas dúvidas e evoluir com muito mais velocidade e segurança. Então, Luiz com Z, priorizar. Então, eu quero agradecer demais a presença do professor Luiz Cláudio, do presidente Alisson Fonacati. Se sente muito honrado, bate-papo muito rico. Você que é concurseiro tem que ter assistido esse vídeo aí na íntegra. Se inscreva aí no canal do Fonacati para você não perder os próximos episódios. Comenta aqui também que outras carreiras você teria curiosidade de conhecer. E siga o Fonacati também no Instagram, o @Fonacati. Obrigada e até o próximo episódio.